Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AnaCast. Eu sou Ana Rodrigues e hoje eu estou com a nossa convidada super especial, Paola Lima. Olá, Ana, muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Adorei o convite. Paola, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, sua formação. Então, a minha história é assim: eu trabalhei em diversas áreas da minha vida, mas eu me encontrei no desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né? A partir do meu emagrecimento. Então, lá atrás, lá em 2018, eu entendi que eu estava repetindo um padrão de comportamento da minha mãe. E minha mãe tinha 67 anos e sofria de algumas dores físicas, algumas dores emocionais. E eu, aos 37, também estava sofrendo de tudo. E aquilo que ela estava sofrendo. Aí eu fui olhar para isso. No que eu fui olhar para isso, eu entendi que eu precisava emagrecer, que era a primeira coisa que eu precisava fazer. E aí veio o emagrecimento consciente. E aí eu me formei como coach de emagrecimento consciente. Eu fui o meu case de sucesso. Em 2 meses eu emagreci em uns 20 quilos ou mais, né? E dali pra frente eu comecei a adentrar nas terapias até que eu cheguei na constelação. Então, Paola, eu sei que você trabalha com várias técnicas, né? Mas hoje, especialmente, eu gostaria que você abordasse mais sobre a constelação familiar. Sim, a constelação familiar ela está sendo utilizada até na esfera do direito, na esfera jurídica, para resolver conflitos familiares, né? A constelação, Ana, é uma técnica terapêutica que ela pode ser realizada em grupo ou individual. E essa técnica tem como base resolver os conflitos que acontecem lá dos nossos ancestrais, que a gente vai repetindo um padrão familiar sem ter clareza de que está fazendo isso. Então, a gente vai de forma automática e inconsciente repetindo situações, questões, experiências dos nossos antepassados. Uma profissão que você não consegue se posicionar, se fortalecer na profissão, estabelecer na profissão, você não consegue prosperar, não consegue um relacionamento saudável. Tudo isso são questões que podem estar no seu sistema familiar e você apenas repetindo. Aí a tua vida não flui e você acredita que é porque você é incapaz, que é porque você precisa estudar mais, que é porque você não tem sorte. E às vezes é nada disso. Pode ser aí uma questão do seu sistema familiar que você está vivenciando de forma inconsciente. A constelação vai abrir o campo e olhar para isso, né? Eu costumo explicar assim que a constelação é como se fosse você estivesse num quarto escuro, todo bagunçado, e você quer passar de um ponto ao outro. Você não consegue se tiver tudo escuro e bagunçado. Você até consegue, mas você vai tropeçando em tudo, né? Vai batendo, vai se machucando, cai, levanta, não flui, né? O que a constelação é? Eu faço esse paralelo. É como se a constelação fosse, é como se ela acendesse uma luz nesse quarto escuro. Então, você vai ver aquilo que você não está vendo, não tem clareza, e aí você vai colocando tudo no seu devido lugar. E aí, daí vem as 3 ordens do amor que Bert Hellinger pesquisou e conscientizou e observou e deixou pra gente. E o que seriam essas 3 ordens do amor? Então, a primeira ordem é a hierarquia, a segunda, equilíbrio e a terceira, pertencimento. Então, a hierarquia traz a seguinte informação de que todo mundo que veio antes tem precedência no nosso sistema familiar e todos têm o seu devido lugar. Então, assim, numa relação onde os pais, por exemplo, os pais ficam doentes, um dos pais fica doente e o filho vai cuidar dos pais, mas ele não cuida dos pais no lugar de filho, ele cuida no lugar de pais dos pais. Então já está em desordem esse sistema. Você precisa lidar com tudo isso, com os pais, a gente precisa lidar com essas questões de cuidar dos pais, sim, mas de um lugar de filhos e não querendo dar ordens para os pais, querendo se posicionar como maiores do que eles. Não fazendo uma troca de papel, né? Exatamente. Quando a gente troca papéis e às vezes a gente vai caminhando nos diversos papéis. Uma hora a gente está pais dos nossos pais, outra hora, se a gente é casado, mulher, muito acontece com as minhas clientes. Mulheres que são mulheres guerreiras, que se colocam no lugar dos maridos e transformam seus maridos em homens que não são provedores, que não são homens guerreiros, né? Elas são mais homens do que muitos homens por aí, né? Então, estão papéis invertidos.
É isso que a constelação vai abrindo no sistema familiar e vai trazendo. Quando a gente abre o campo de informação, a gente vê que lá atrás tem várias mulheres guerreiras que carregaram todas essas dores, essas vivências, e hoje a gente está repetindo esse padrão sem ter consciência disso. E aí vai refletindo na vida das pessoas, né? Igual você falou, vai tendo esses bloqueios. No caso, por exemplo, de você estar no lugar dos pais dos seus pais para cuidar deles, né? Você se posicionar como pai da sua mãe, como mãe da sua mãe, por exemplo, você não vai conseguir fluir na tua vida porque você está cuidando de alguém que você não dá conta. É pesado. Não tem um ditado, eu acho, uma frase popular que fala assim, um pai e uma mãe cuidam de 20 filhos, mas 20 filhos não cuidam de um pai ou de uma mãe? Sim. Porque é pesado, é o inverso. Aí vem a ordem do equilíbrio, na sequência, para entender essa inversão de papéis. O equilíbrio está entre o dar e o receber. Todas as relações, elas têm que ter esse equilíbrio. Então, numa relação de sociedade, os dois têm que estar em equilíbrio. Porque imagina, se você se doa demais, imagina isso aqui é uma balança. Você se doa demais, você dá demais para a relação que você estiver. Vamos pegar a sociedade. Você dá demais nessa sociedade, se doa demais, você investe demais, vai ficando pesado para a pessoa te devolver aquilo. Tem que estar em equilíbrio. Na medida que um dá, o outro também dá. Então, fica um equilíbrio entre o dar e o receber. Todas as relações são assim, menos a de pais e filhos. Os pais só se doam, só dão para os filhos. Entende? Então, é uma relação que, para ficar em equilíbrio, o filho fazer o melhor que ele der conta com a vida que o Criador deu e os pais permitiram que chegasse até ele. Que os nossos pais não nos deram a vida, mas eles permitiram que a vida chegasse até nós. E Bert traz essa informação dizendo para a gente, isso já foi o suficiente. Se eles não tivessem escolhido nos ter, nós não estaríamos aqui. Então, a gente nunca vai conseguir devolver para eles essa permissão de estar vivo. Por isso que é uma relação que não existe esse dar e receber. Que é só um receber, receber, receber. Mas até quando receber, né? Sim. Até quando você conseguir, você enquanto filho, enquanto filha, conseguir caminhar na vida. Então, quando a gente está criança, a gente é 100% dependente dos pais. Quando fica adolescente, a gente, tem vida. Eu quero namorar, eu quero trabalhar, eu quero dinheiro. Então, você fica metade dependente dos pais, metade você está se movimentando em direção à vida. E quando você se torna adulto, aí você se vira de uma vez para a vida e segue a sua vida. A utopia, né, da vida saudável, do adulto saudável, seria isso. Você vai trabalhando a sua vida financeira, profissional, aí você se desenvolve, se encontra um relacionamento, aí você desenvolve mais um pouco profissionalmente, aí você avança na relação e assim você vai caminhando. Enquanto você está aqui caminhando na vida, seus pais também estão caminhando lá atrás, continuam caminhando na vida. Isso seria o ideal. Mas aí acontece de que alguém fica doente, a vida não flui porque um dos pais falece. E aí pelo menos aqui no Brasil, a gente entendeu o quê? A gente aprendeu o quê? Que a gente foi criado para os nossos pais ficarem doentes e a gente largar nossa vida para cuidar deles. Mas Sim. Isso não é o saudável. O saudável é os pais fazerem escolhas para que eles fiquem bem e eles nos direcionarem para a vida desde a nossa criação, na medida da nossa capacidade por exemplo, uma criança de 2 anos não pode levar um lixo para fora de casa, mas uma de 8 pode. Então, vai delegando e vai desenvolvendo a gente desde criança para ir tendo responsabilidades na medida do que a gente for dando conta, e isso vai preparando a gente para a vida. Então, quanto menos os nossos pais interferirem no nosso desenvolver, nos derem essa autonomia para que a gente se desenvolva, mais saudáveis nós vamos ser e menos vamos precisar deles. E enquanto eles estão fazendo isso conosco, eles estão também vivendo a vida deles. Isso seria o perfeito, né? Esse é o mundo ideal. Que não, às vezes, que é assim, às vezes até raro a gente encontrar, né? Porque a gente encontra... no geral, na sociedade, você como terapeuta pode até me confirmar se estiver errado, me corrigir, mas a gente percebe que tem muita gente assim, que teve uma super proteção,
que às vezes o pai não teve esse passo a passo de conforme a idade dessa criança e dando autonomia para ela fazer as escolhas ou para ela ajudar. E aí tudo isso vai refletindo na vida da pessoa também, né? Na vida adulta. Isso chama-se dependência emocional. Porque nós, dentro de nós temos uma criança interior. Essa criança, quando a gente fica adulto e a nossa vida não está fluindo, é porque ela está ferida. Só que quando a gente é criança, quando a gente era criança, faltou algo ali. O prover, a proteção, o acolhimento, a nutrição, faltou algo ali. E aí a criança ficou ferida e quando cresce, na medida que as situações vão se apresentando na vida, ao invés da gente fazer escolhas como eu posso dizer, na personalidade de adulta, a gente deixa a criança tomar as decisões de forma inconsciente, essa nossa criança ferida, porque é a forma que ela encontra de receber aquilo que ela não recebeu lá atrás. Provimento, proteção, carinho, nutrição. E a gente se coloca enquanto adulto em situações desafiadoras do tipo a escassez, não se encontrar profissionalmente. O que acontece em tese? Papai e mamãe ajudam, em tese, né? Mesmo que eles não ajudem, é como se a gente escolhesse de forma inconsciente que tudo desse errado para que a gente voltasse para o colo do pai e para o colo da mãe. Sim. Percebe? Então, e isso a gente não veio com manual de instrução. Os nossos pais também não sabiam disso. Então, eles também têm uma criança ferida lá dentro. E talvez até mesmo repetindo um padrão, né? Exatamente. Essa é a questão que a constelação traz, né? Você vai repetindo um padrão. Talvez o pai ou a mãe, ou os dois, no caso, que tiveram essa super proteção lá atrás, talvez porque ela já tinha essa falta, ou escassez desse amor, desse carinho, né? Afeto, ou esse medo que acabou levando ele a ter a super proteção, e aí faz com que ele age assim com o filho, e aí lá na frente o filho vai estar repetindo um padrão dos pais também. Então, essa é uma das explicações. Essa é uma sim. que é a mais visível, né? Só que daí tem as questões que estão no invisível, que são ancestrais nossos, antepassados nossos que a gente nem conheceu e a gente acaba repetindo. E no nosso olhar ali, a gente não vê que tá. A gente não sabe, não, mas eu não fui criada com superproteção, eu não fui criada assim, na minha família todo mundo prospera e não sei o que, mas tem alguém. Aí entra a terceira ordem, né? Que é a do pertencimento. Todo mundo tem direito de pertencer ao sistema. Tudo no universo tem o seu devido lugar e todos têm o direito de pertencer. Então, o que acontece? Quando alguém, por exemplo, um ancestral que fez uma barbárie lá no passado e aí a família, ele foi preso ou alguma coisa assim. Tô falando alguma coisa bem... Foi, digamos, excluído ali naquele momento. Exatamente. Ele foi excluído pelos seus descendentes, pelos seus familiares, mas essa carga energética, essa informação no campo, vai vindo de geração após geração para ser incluído. Aí, nas minhas palestras, eu dou o exemplo do seguinte. Imagina a vergonha. Esse exemplo tem num livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela dá um exemplo assim, a vergonha. Imagina se eu estivesse aqui morrendo de vergonha e aí eu pegasse o microfone e falasse, olha, estou aqui com vergonha. Na verdade, eu acho que eu fiz isso, né? Eu estou aqui nervosa, é o primeiro podcast que eu estou gravando. Então, o que eu fiz? Eu peguei a vergonha e incluí, eu olhei para a vergonha, uma fala muito conhecida, são falas sistêmicas que a gente vai fazendo o desenvolver do trabalho. Uma mais conhecida é eu vejo você. Então, quando a gente fala eu vejo você, quando a gente fala assim, eu estou com vergonha, eu estou dando um lugar para esse sentimento. Eu estou vivenciando, eu estou incluindo. Então, 5 minutinhos depois você já não está mais com vergonha, você fica sem vergonha. Já passa. É diferente de quando você não assume, não dê um lugar para ela. É diferente, porque quando você não dá um lugar, tudo que resiste, persiste. Enquanto você não acolher aquela informação, não incluir aquilo, não der um lugar, aquilo vai vindo até você resolver. Entende? Então, um ancestral que lá atrás, por exemplo, acontecia muito antigamente, mulheres e homens eram obrigados a se casar
por questões de negócios, né? Hoje a gente pode escolher. Em tese, pelo menos podemos, né? Pelo menos é para escolher, né? É. E aí, aqueles amores que não foram vivenciados, aquele avô, aquela avó, o biso, enfim, que não viveu aquele amor, vai vindo, essa informação vai vindo, e as outras gerações vão tendo todas essas questões de não viver um amor, de não conseguir ter uma relação saudável num relacionamento, porque esta informação precisa ser incluída. Esta pessoa que lá atrás não vivenciou este amor, ela vai trazer essa informação, vai vindo geração após geração. É só a informação, não é nada espiritual, não é nada religioso, é física quântica. Então, para fechar a questão da ordem do pertencimento, é isso que a gente faz. Quando abre o campo de informação, a constelação é uma técnica terapêutica de sentir, não é sobre analisar. É sobre sentir, olhar o que você precisa, que você não está tendo clareza, e você vai incluir aquilo que está excluído. E, por consequência, você vai ordenando tudo na sua vida, vai se colocando no seu lugar de filha, no seu lugar de esposa, no seu lugar de mãe, porque tem muitos filhos que se colocam no lugar dos pais. Você vai se posicionando, se colocando no seu lugar em todos os sistemas dos quais você faz parte. E aí a sua vida vai fluindo. Paola, o que a constelação trouxe de melhora na sua vida? Bom, como eu falei lá no começo, eu estava repetindo o padrão da minha mãe. Eu não tinha entendido que eu estava fazendo esse movimento de sair. Quando eu comecei a emagrecer, foi o movimento de eu sair do lugar. Eu me coloquei no lugar, depois que meu pai faleceu, eu me coloquei no lugar do meu pai emocionalmente para minha mãe. E coloquei ela no lugar de pai da minha filha. Então, pensa no bolo, no emaranhamento, né? Nisso, quanto mais eu fui me posicionando, me conhecendo, fazendo terapias, né? Me conhecendo, eu fui me colocando no meu lugar. E aí eu fui me encontrando, foi quando eu me encontrei profissionalmente, porque eu não prosperava. Uma das maiores dores que eu resolvi na minha vida foi a profissional. Mas voltando um pouquinho antes, quando eu fiz a formação de constelação, que eu fui entender por que aos 11 anos de idade, eu tinha 11 anos, eu tentei suicídio. Mas eu tinha um lar muito tranquilo, uma família de classe média, não tinha pai alcoólatra, mãe que batesse, nada disso, um lar super tranquilo. E era uma coisa que eu não conseguia entender, que não tinha como, não tinha uma justificativa plausível para eu me sentir ao ponto de querer acabar com a minha vida, aos 11 anos de idade. Isso aconteceu aos 11, aos 18 e aos 30, e a minha família só soube aos 30. E o que eu entendi que quando eu abri uma constelação, porque quando a gente faz a formação, a gente faz muita vivência. Isso eu não falei, né? A constelação é uma técnica de muita vivência. Por isso que é complexo de explicar o processo terapêutico ali da constelação. É só vivenciando, porque é vivencial, né? E aí, quando eu fiz essa formação, que eu entendi. Antes de mim, a minha mãe perdeu um bebê. Então, é minha irmã mais velha, depois vem o meu irmão, depois veio esse bebê, que esse irmãozinho que minha mãe perdeu, depois depois outros 2 irmãos. Então, eu não estava no meu lugar de quarta filha. Eu fui criada e educada como terceira filha. E a carga energética que um terceiro filho traz para mostrar para o sistema familiar não é a mesma de um quarto filho. Então, eu ficava fora do meu lugar. E quando a constelação abriu ali no trabalho, no atendimento terapêutico para mim, e aí eu entendi que eu não queria viver, não me sentia no direito de viver, porque o meu irmãozinho veio, mas não ficou. Entende? Então, assim, é uma informação que apareceu durante o processo terapêutico com a constelação. E é uma coisa que eu não tinha clareza. Eu sabia que eu tinha um irmão, mas ele não era incluído. Que eu sabia, todo mundo sabia que minha mãe tinha perdido um bebê. Mas esse irmão, eu, aqui, emocionalmente, não o havia incluído. A partir do momento que eu comecei a fazer esses movimentos de me posicionar como filha da minha mãe e não mais como esposo dela, como meu pai, me coloquei no meu lugar de quarta filha e não de terceira, minha vida começou a prosperar. Então, foi quando eu me encontrei profissionalmente, foi quando tudo foi acontecendo na minha vida. Porque eu fui para o meu lugar.
Antes estava tudo desequilibrado porque você estava fora, né? Não estava se encontrando ali. Em nada. Eu costumo dizer que eu tenho 2 carteiras de trabalho, se juntar as duas não dá 5 anos de contribuição. Eu já fui funcionária pública, já fui servidora pública da Secretaria de Educação. Eu já tive 2 empresas em 2 segmentos diferentes. Eu já vendi chipa de porta em porta. Eu já fiz vários trabalhos de vendas, já trabalhei com um monte de coisa e nada me preenchia. O que me preenchia era a comida e eu carregando peso. Então, eu estava com 20 quilos acima do meu peso. Conforme eu fui me encontrando e me colocando no meu lugar, eu fui soltando esses pesos que não eram meus. E eu brinco, né? Que eu vou fazer um programa terapêutico chamado Emagrecer e Prosperar. Como pode melhorar? Maravilha! Porque foi isso que aconteceu comigo, Ana. Eu emagreci, me posicionei no meu lugar e por isso eu prosperei, né? Uhum. Paula, já aproveitando esse gancho que você falou do programa terapêutico, como que funciona para fazer a constelação? Então, assim, a constelação, bom, eu tenho um diferencial. Como eu acredito que não é só uma coisa, uma técnica que resolve. Não é só constelação, eu tenho constelação, eu tenho classes de Axis, eu tenho análise corporal e comportamental, eu tenho diversas formações, eu faço limpeza energética de ambientes e tudo mais. Então, eu entendo, a partir dos atendimentos que eu fiz, que eu venho fazendo desde 2018, eu entendi que o processo acontece da seguinte forma: libera, conecta e movimenta. Primeiro você libera tudo que não é teu. E no liberar tudo que não é teu, você entrega no sistema familiar. Eu deixo com você o que é seu e sigo somente com o que é meu. Você vai se posicionando no seu lugar. Então, parte do processo de liberação é essa. Depois que você se liberou daquilo que não é teu, você consegue se conectar com o que é verdadeiro para você. Ana, pasme, mas a parte mais difícil de todo o processo para você criar uma vida diferente da que você está vivendo, que não está gostosa, é você saber o que você quer. Essa é a parte mais desafiadora. Por quê? Porque a gente está carregando tantos pesos e tantas crenças e tantas visões de que aquelas verdades são nossas e, na verdade, não são. São crenças, são verdades de outras pessoas, verdades alheias que a gente compra como nossas e a gente vai vivendo a partir daquele padrão que não é nosso. Então, assim, eu entendo que existe, que são várias formas e que cada momento pede uma técnica diferente. Eu sei que a maioria dos terapeutas tem várias técnicas terapêuticas, mas eu coloco todas dentro de um programa de pelo menos 3 meses com 10 encontros. Então, assim, um programa de 3 meses, em 3 meses você consegue mudar a neurociência explica que é um período de pelo menos 90 repetições, que a gente associando que se você repetir um comportamento 90 dias consecutivos, aí a gente arredonda aí para 3 meses, né? Uhum. Então, um período de 90 dias para você criar uma nova conexão neural. E pela física quântica, quando você faz uma escolha, a sua composição atômica se renova em 90% num período de até 90 dias. Então, está tudo conectado. Sim. E aí você consegue fazer movimentos. A terceira etapa do processo é essa, que você consegue fazendo movimentos leves e constantes em direção ao que você quer. Então, pelo menos 3 meses para desenvolver um hábito, para você se renovar atomicamente, para você se renovar, né, renovar suas células, até o corpo vai se renovando. Então, é um período mínimo. Por isso que muitas vezes fazer só uma constelação, eu não gosto. Eu já coloco um preço bem alto num atendimento avulso que eu falo, para a pessoa não escolher desse jeito. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma mudança de casa, primeiro vira aquela bagunça. E é um caos. Mas depois, quando você vai para outra casa, você não vai colocando tudo no lugar. Às vezes você joga fora, faz uma limpeza, não leva algumas coisas. E aí você vai ordenando tudo isso. É a mesma coisa na vida. Quando você faz uma nova escolha, primeiro acontece um caos. E aí, se a pessoa faz só uma constelação, aí começa um movimento na vida dela, o universo começa a trazer novas oportunidades, novas possibilidades. Se ela não tiver um acompanhamento terapêutico, ela vai achar que a constelação estragou a vida dela, quando não. É o processo de mudança. E aí as pessoas querem mudança, mas não querem o caos que antecede, né? Ela não vai saber nem, às vezes, lidar com isso. Depende, né? Vai depender muito de cada pessoa, mas às vezes a pessoa já não está em um processo de desenvolvimento e aí vai virar um caos e ela vai achar que piorou tudo. Vai sair, aí é o que é pior, que sai falando pra todo mundo que constelação é horrível, que
bagunçou toda a vida dela, sendo que na verdade foi um passo que, se ela tivesse continuado o processo com a constelação e até outras terapias juntos, ela poderia estar tendo essa organização e entendendo até o que estava acontecendo, o porquê daquele caos na primeira ou segunda sessão que aconteceu, né? Por exemplo, você é uma pessoa que escolhe prosperar. E aí ela trabalha, ela tem uma grande habilidade de fazer bolo, por exemplo. Não é a minha, tá? Mas ela tem uma grande habilidade de fazer bolos. E aí ela está trabalhando numa empresa que ela não desenvolve essa habilidade. E ela escolhe prosperar. Lá dentro dela eu quero prosperar e tal. Só que ela tem um teto ali naquele cargo que ela está na empresa. E aí ela escolhe isso, e aí as coisas, ela vai para um processo terapêutico para trabalhar a prosperidade, para uma constelação, trabalha a questão de prosperidade. Não, eu estou aqui porque minha vida financeira, eu quero melhorar e tal. E aí faz o processo terapêutico, inclui, faz os movimentos que precisam na constelação e não dá continuidade ao processo. Aí o que acontece? Se ela escolheu prosperar e no trabalho dela ela tem um teto, ela não vai conseguir prosperar mais do que aquilo naquele lugar. Aí ela é mandada embora. Aí ela fala, constelação, depois que eu fiz a constelação, fui mandada embora do meu emprego, as coisas ruins aconteceram, não sei o quê. Se ela estiver no programa, eu vou dizer, uau, que maravilhoso, porque agora a vida está te dando a oportunidade de empreender. Agora você tem tempo de fazer bolo, que você tem essa grande habilidade, é uma coisa que você gosta, seu coração fica quentinho quando você está fazendo, e é isso que vai fazer o dinheiro vir até você, quando você está colocando o coração naquilo que você faz. Sim, e aí a pessoa não vai estar preparada. E eu acho bem interessante isso que você falou, porque às vezes a gente, não só na constelação, mas até por experiência mesmo, que já aconteceu isso comigo, e aí eu entrei em desespero e eu nem tava fazendo constelação. Talvez fizesse parte por causa do desenvolvimento ali, de coisas que eu tava buscando e pedindo, e aconteceu isso, que eu perdi o emprego. E aí eu fiquei em desespero, e agora? Como que vai ser minha vida? O que eu vou fazer? E acabo esquecendo do foco, do que você queria fazer. Né? E aí, então, é importante. Mas se você faz... Quando no meu caso aconteceu, eu não estava fazendo nenhum processo terapêutico. Mas quando você tá e fica vago, eu acho que pode piorar. Você vai levar um feedback ruim da terapia que você fez, e não vai aproveitar essa oportunidade que o universo, que a vida tá te dando. Né? Exatamente. Você fez uma escolha. E lembra que eu falei que a parte mais desafiadora é a gente saber o que a gente quer? E você soube o que você queria. Uhum. Aí você fez uma escolha e o universo está o tempo todo dizendo sim. Só que a gente está fazendo escolhas em nível inconsciente por causa lá da criança ferida. Sim. E ele está dizendo sim, sim. Então, ele dá mais daquilo que a gente está escolhendo. Então, se você está... Eu falo assim, o universo ele é abundante, nós somos abundantes. A questão é, a gente está sintonizado na escassez ou na prosperidade? A gente está abundando escassez ou abundando prosperidade? É uma questão de sintonia. E para você sintonizar, você tem que tratar esses traumas. Para você conseguir fazer escolhas cada vez mais conscientes em direção àquilo que você quer, existe todo um programa, um processo para você olhar para dentro. Uhum. Então, você escolheu uma mudança de vida. O universo disse sim, e aí ele te deu um pontapé no seu trabalho para você ir para um novo patamar, um pé na bunda que deu um salto na tua vida. Provavelmente você se desenvolveu mais, né, depois do primeiro susto ali. E aí mas fica uma bagunça, é difícil. Né? E aí dá pra perceber assim também, muito no dia a dia, às vezes coisas pequenas, que eu comecei a observar isso depois desse caos que aconteceu comigo, de eu ficar desesperada, o que eu ia fazer. E dá pra perceber também, às vezes, em pequenas coisas do dia a dia, né? Que depois desse caos que aconteceu, que eu consegui observar isso que eu tinha pedido, que eu estava buscando aquilo, e quando aconteceu, então eu comecei a observar no meu dia a dia. E aí foi até mesmo questão de, às vezes, de uma amizade, ou de uma pessoa que sai da vida de repente, algo que sai da sua vida de repente, e aí você fala, nossa, mas por que aconteceu isso? Mas às vezes é porque você estava buscando uma melhoria e aquilo às vezes já não fazia mais parte da sua vida, né? Tinha que ficar lá no lugar dela, lá atrás, para você conseguir
seguir para frente. Exatamente, a gente vai se posicionando no nosso lugar e vai elevando a nossa frequência. E conforme a gente vai vibrando mais alto, a gente vai se conectando com novas possibilidades. E aquilo tudo que está vibrando baixo vai saindo da nossa frequência, da nossa sintonia. A gente não consegue conviver. Ou a pessoa, se for o caso, pessoas, situações, ou vai ficando para trás, ou ela também vai se desenvolvendo e te acompanhando. Entende? Sim. Num processo terapêutico, por exemplo, que eu fiz muito, eu trabalho predominantemente mulheres. Aí, quando a mulher começa, o homem fala assim, tá jogando dinheiro fora com terapia, que não sei o quê, isso não funciona não. Aí a mulher prospera, ela vai para o lugar dela de mulher, ela fica mais empoderada enquanto mulher feminina, enquanto mulher, esposa ali junto com ele, dá o apoio para ele, aí eles prosperam, aí ele vem pro processo terapêutico comigo também. Aí ele percebe, opa, alguma coisa mudou aí. É importante, porque às vezes os homens ainda têm um receio, né? E acham que, não precisa disso, se quiser muda sozinho, acho que é assim, mas vai vendo mudança e vai buscando ajuda também. Né? Tem um caso, você falou aí de mudança de homem, é bem raro eu atender homens, né? São mais os maridos das mulheres. E eu atendi, esse tempo atrás, um homem que ele nunca tinha feito constelação. E a gente não se conhecia. Quando acontece a constelação no grupo, as pessoas tendem a não se conhecer, né? Porque o próprio campo de informação vai trazendo as pessoas para participar do grupo. Porque mesmo que você não seja a pessoa que vai ser atendida, que a gente fala constelada, né? Mesmo que não seja você a pessoa que vai ser atendida, mas seu coração ficou quentinho de você ir participar do encontro, é porque algo tem ali que sintoniza, que se afiniza com o que você tem de questão no seu sistema familiar. Então, as pessoas tendem a não se conhecer, mas se conectam pelas histórias. Aconteceu, as pessoas não se conheciam, eu fui atendi essa pessoa, um homem, e ele nunca tinha feito constelação. Quando ele viu que eu não conhecia ele, ninguém conhecia, e a história dele foi se abrindo ali naturalmente, é muito vivencial, é só vivenciando para saber, né? E aí, quando ele foi vendo, ele se emocionou, ele entendeu o que estava aprisionando ele ali. Hoje ele está vivendo super leve. As pessoas ao redor comentam como ele melhorou, como ele mudou, que a energia dele está outra. Ele comenta que o ambiente está outro, entendeu? É bem interessante, assim, nesse sentido. Que as coisas vão fluindo mais naturalmente, né? As possibilidades de negócios apareceram mais para ele, para as pessoas que fazem, porque vai fluindo, né? Acendeu a luz no interruptor, acendeu a luz do quarto escuro. Enxergar diferente. Começa uma mudança de ponto de vista. Sim. Eu acho assim que é o ponto de vista que cria a realidade, né? A física quântica traz esse conhecimento. Aí a pessoa muda o ponto de vista dela em relação ao pai, ao que o pai fez, ao que a mãe fez, e aí vai fazendo as falas sistêmicas, vai soltando, liberando esses pesos. E no que vai liberando esses pesos, você vai caminhando na vida, você vai fluindo com a sua vida. Tem alguma curiosidade sobre a constelação que você queira compartilhar com a gente? Olha, tem um caso que até eu fiquei surpresa, né? Porque as pessoas não se conheciam, como eu disse, né? Eu também não as conhecia nesse caso. E aí eu fui recebendo, eu tenho alguns parceiros, depois eu vou falar deles, né? E eu fui recebendo as pessoas e direcionando até a sala onde ia ser feito o encontro. E eu saí da sala para preparar outras coisas. Nisso elas conversaram, aí no final eu fui saber. Aí a gente fez o atendimento. E no atendimento, antes de eu preparar a sala, quando eu chego no ambiente, eu vou, me sintonizo, peço a bênção de pai, bênção da minha mãe, né? Eu faço a minha bênção, que eu falo assim energeticamente, né? Porque eles já se foram. Mas eu faço todo um movimento energético de conexão com a minha ancestralidade para iniciar o trabalho. E aí eu vou sentindo, vou percebendo que elementos que eu posso trazer ali para a sala que vão contribuir com o trabalho, com o atendimento. E aí eu fui para a sala, no Estúdio Equilíbrio, e aí a gente faz um atendimento na sala, são segundas-feiras alternadas às 19h30. E aí eu fui para a sala de Pilates, que é um estúdio de personal e tem outras atividades, e eu fui para a sala de Pilates e peguei 2 colchonetes e coloquei lá dentro da nossa sala da constelação. E aconteceu a primeira constelação, que a gente consegue fazer até 2 constelações no mesmo dia, no caso de ser de noite, né? E aconteceu a primeira constelação e a pessoa que ia ser constelada depois não estava acreditando nas coisas que ela estava sentindo, porque, como eu disse, constelação é sobre sentir, não sobre analisar.
Quando chegou a vez dela ser constelada, que ela se sentou ali e eu percebi, a primeira informação que veio foi eu pegar esses colchonetes e colocar. Falei, você já perdeu algum bebê? E ela levou um choque, ela falou já. E eu falei, foram 2, né? E coloquei os colchonetes no chão. Falei, foram gestações muito perto uma da outra, não é? E ela sim, dali ela se abriu para o trabalho. Então, às vezes, é necessário um impacto, assim, porque ela sabia que eu não conhecia a história dela. Eu até evito de conversar muito com a pessoa no primeiro encontro. Eu só falo, qual é a questão que mais está te incomodando? Mas eu evito saber da história dela para que o impacto da terapia, da técnica, seja maior na hora que ela estiver fazendo, ela se abra mais, porque eu não sei a história dela, realmente a informação aparece ali no campo. Ela ficou surpresa e então ela se abriu para o trabalho em verdade, porque até então ela estava cheia de ponto de vista de que aquilo que ela estava sentindo não era real, ela estava representando alguém do sistema familiar de outra pessoa, e mesmo assim ela não estava acreditando. Quando ela foi fazer o trabalho, que aconteceu isso, ela se abriu e ela teve uma transformação assim imensa. Ela saiu de lá, precisavam ser incluídos esses bebês e a pessoa não tem consciência, porque todos os outros bebês, as outras crianças que vierem depois, elas também vão estar fora do lugar se esses 2 primeiros não tivessem sido incluídos, e era o que estava acontecendo. Então ela ficou muito surpresa. E no final do atendimento, eu fiz todo o trabalho, no final do atendimento ela falou, olha, Paola, eu só acredito em tudo que eu vi aqui, porque antes de você começar o atendimento, eu conversei com todas elas e todas elas me disseram que não te conheciam, que estavam aqui pela primeira vez. Então, até eu fiquei surpresa. Importante, né? Porque eu não tinha conhecimento disso, da constelação, que você não precisava saber, ter esse conhecimento. Eu achei que teria que fazer uma triagem, digamos, uma anamnese, uma avaliação, para você entender um pouco, para poder trabalhar isso. E não precisa. Não, e é até melhor não fazer essa análise. Por quê? Quanto menos o terapeuta souber da sua história, menos julgamento, ponto de vista a pessoa vai ter sobre. Então, a constelação é sobre sentir, é sobre sair do mental e ir para o coração. O Bert falava, sai do cabeção e vai para o coração. Até para a pessoa, eu acho, né? Porque se você eu já te contei alguma coisa, então aquilo às vezes não vai fazer. Eu falo, ela tá falando isso porque eu falei, então fica uma coisa assim. E aí, geralmente, se você falar uma coisa que ninguém sabe, às vezes ninguém nem sabia, só as pessoas mais íntimas, né? E aí, de repente, fala ali, vai dar um impacto mesmo. A pessoa vai falar, o negócio tá sério mesmo, e se entrega, entra de cabeça ali naquele tratamento, né? E é uma conscientização muito grande. Teve um outro caso que ela acreditava que ela queria sim muito ser mãe, mas ela perdeu também, ela teve perdas de filhos. E ela falava, não, Paola, mas eu sempre quis ser mãe. E é verdade, você sempre quis ser mãe, mas é o que está mostrando aqui na constelação, é que não. Você queria ser mãe, ou aquilo que você acreditava, que as outras pessoas que esperavam de você, é o que fazia você querer ser mãe. Porque ela já estava casada há um certo tempo. Porque quando a gente faz uma escolha, por exemplo, de não ser mãe, o nosso corpo, por conta dessa escolha em nível inconsciente, não é com clareza, o nosso corpo não vai segurar, ele vai repelir o bebê. E aí ela começou a pensar, refletir, realmente, eu não queria, por causa disso. Aí eu não vou citar para não entregar quem que é a pessoa, né? Mas ela começou a refletir. Dela. Aí ela começou a refletir, por causa disso, na época minha vida era X, Y, Z, realmente, em verdade, eu não queria ser mãe. E aí foi quando ela perdeu os bebês. Foi uma reação mesmo do próprio corpo. E aí, lembra que eu falei lá no começo da vergonha? Ela incluiu, a partir do momento que ela disse, realmente, eu não queria ser mãe. Ela incluiu esse sentimento. Que ela não queria, mas ficou lá atrás já. Ficou lá atrás. Que agora ela tinha outra vontade. E agora ela pode fluir com a vida dela, porque ela não está negando, ela não está resistindo, ela não vai persistir aquilo mais que estava interferindo na vida dela, que tem a ver com filhos. Sim. Entendeu? Está interligado. Então, a gente estava trabalhando a vida profissional, financeira dela. Não era profissional, não. Era vida financeira. E aí, apareceram bebês que precisavam ser incluídos.
E o que tem a ver? Algo relacionado a isso que ela não estava incluindo, que estava interferindo para a vida dela prosperar. O que exatamente a gente não sabe, mas ela está muito melhor e ela teve respostas de possibilidades que ela estava buscando há muito tempo, que ela já tinha desistido. E com o programa terapêutico, ela iria... Sem o programa terapêutico, ela falou, eu já teria desistido. E aí, recentemente, tem uns 2 ou 3 dias que ela me ligou para me dizer... Ela está no processo terapêutico comigo. Ela me ligou para me dizer, Paola, lembra aquela notícia? Saiu, não sei o quê. Por quê? Porque está acontecendo as mudanças por causa da consciência que ela tomou, das questões que ela estava excluindo do sistema dela. Sim. Foi? Bacana. Então, assim, e é uma coisa que às vezes não é um processo tão longo, né? Logo, imediato, você já vai conseguir... Tendo essa percepção, né? As pequenas coisas que vão mudando no dia a dia. A constelação não é um pó de pirim-pim-pim, né? Não é. É tomada de consciência, mudança de ponto de vista. Quanto mais rápido você mudar o teu ponto de vista, mais rápido as mudanças acontecerão na sua vida. Só que você precisa estar disposta a fazer diferente. Porque eu falo, a constelação não faz nada. Ela faz você olhar e incluir, mas quem faz esse movimento de incluir é você. Sim. E quando você inclui, você muda teu ponto de vista e a tua realidade vai mudando, né? E aí Bert fala que até 2 anos, uma constelação pode reverberar na tua vida por um período de até 2 anos. Então, as mudanças podem acontecer a qualquer momento. E tudo depende de você. Por isso que eu falo que um programa terapêutico eu não faço menos de 3 meses, sabe? Eu faço um termo de compromisso da pessoa estar comigo, porque vai haver processo de autossabotagem. Sim. Vão haver, não, eu vou desistir, não, agora eu tô sem dinheiro, não, agora é isso, não. O processo é de 3 meses. Você tem um termo de compromisso aqui comigo. São 3 meses. Porque eu já sei que acontece isso. E aí, no primeiro mês, ela se libera tanto daqueles pesos que não são dela, que ela fala, não preciso mais de terapia. Que ela fica tão leve, fica tão bem no primeiro mês, que ela fala, não preciso mais de terapia. Só que não. Por quê? Ela se libertou daquilo que não era dela, mas ela precisa ainda ter ferramentas para as novas situações que irão aparecer, que é o movimento de mudança, que é o caos que antecede a ordem. E aí, quando começar a se instaurar o caos lá pelo 2º mês, às vezes no primeiro mesmo, mas lá no 2º mês começa a se instaurar um caos ali, e ela vai e fala, e cai, ela volta. Eu conscientizei esse programa terapêutico em Libera, Conecta e Movimenta, num período de 3 meses, no decorrer, ninguém me ensinou isso. Foi no decorrer dos meus atendimentos que eu observei que é isso que acontece, né? E aí eu tenho até um depoimento de uma das minhas clientes que ela usou as 3 palavras, né? A Paola fez a limpeza, a liberação, depois eu me conectei com as minhas verdades e eu consegui me movimentar, eu consegui fazer ações e tal. Exatamente isso, mas foi por uma questão de observar tanto as minhas escolhas quanto as das minhas clientes. Cada nova escolha que elas faziam, a vida delas ia se movimentando assim num bloco de 3 em 3 meses, mais ou menos, sabe? Que as mudanças iam acontecendo, elas iam se adaptando e tal. Daí eu entendi a neurociência. E aí o professor Hélio Couto, que me trouxe a explicação sobre, numa aula que eu assisti dele, sobre essa questão quântica, que eu falava, nossa, pela neurociência tá fácil de entender, que são novas conexões neurais que a gente cria a partir de 21 repetições até 90 repetições. Fazendo todo dia, 90 dias, tá, faz sentido. Mas e pela física quântica? Qual que é a explicação? Aí eu comecei a fazer perguntas e a resposta veio, né? Chegou. É isso. A gente se renova, né? Renova a nossa composição. Eu acho que como qualquer terapia, né, Paula? Não só a constelação, mas qualquer terapia, vai ter essas fases, né? Então, às vezes a pessoa fala, também eu trabalho com acupuntura e também às vezes é a mesma coisa a constelação, que às vezes a pessoa vai e ela já vai buscando que uma sessão de acupuntura resolva toda a vida dela, a dor, a depressão, tudo que ela sente ali. E aí a gente sabe que não é. Então eu já deixo bem claro, já explico que uma sessão
Tá, quer fazer uma sessão, ok, mas não vai resolver todo o seu problema, porque é um tratamento. Precisa de um acompanhamento, uma avaliação constante, ver o que está mudando, o que não está. E é um tratamento mesmo. É Precisa processual. porque às vezes já tem casos também igual, é mais ou menos igual, é um processo terapêutico mesmo. Que nessa primeira sessão a paciente melhora, aí ela vem a segunda, eu já até explico, às vezes, dependendo do caso, porque piora. Tem casos de paciente que me liga e fala, Ana, piorei mesmo. Você falou que podia acontecer e aconteceu, piorei. E só que se a pessoa não tá bem, não tem esse conhecimento, não foi orientada, ela não vai voltar, ela vai falar, isso acabou comigo, tá me deixando pior do que eu tava. Mas às vezes faz parte do processo de tratamento dela, né? Assim, acho que todas essas terapias, né, falando assim de terapias, vai ter algum momento desse que vai melhorar ou vai piorar, vai ter um alto e baixo, que aí a pessoa pode voltar lá na estaca zero, de onde ela chegou, ou às vezes até um pouquinho pior, porque ela não vai saber lidar com o que ela passou ali naquela terapia, né? Porque assim, é difícil a pessoa que fica só 3 meses comigo. Ela sempre renova os programas e ela vai... Porque a vida vai trazendo novas possibilidades e ela vai se melhorando, enfim. Mas o que são 3 meses de um programa terapêutico em vista aí de 30, 40, 50 anos de dor e sofrimento? Aí você pega... Eu sempre trago o exemplo do excesso de peso porque é mais visível. Você acredita que você vai mudar a tua alimentação e de hoje para amanhã você vai emagrecer os 20 quilos que você precisa? Não. Então, como que você acha que você vai mudar a tua vida financeira, seu relacionamento, a sua saúde em, sei lá, um atendimento de constelação, por exemplo? Uma semana, um mês, tem não que vai. trazer, acho que o que falta, eu dou formação para terapeutas também. Eu ensino terapeutas a atenderem, a se posicionarem no mercado, a fazerem das terapias a sua maior fonte de renda, né? Porque é fazer normalmente a transição. E eu explico dentro da minha formação, do meu curso, eu ensino as pessoas a parte mais importante de você, na hora que você vai fazer um atendimento, é você trazer a clareza para a pessoa de como as coisas vão acontecer, do que vai acontecer. Não é, se você está buscando aqui mudar toda a sua vida nesse primeiro atendimento, pode ir embora, porque isso não vai acontecer. Não minta para a pessoa, não crie esperança, não é mentir, né? O profissional não vai mentir, mas não crie esperanças ou gere expectativas de que a constelação vai mudar a vida dela. Eu não falo isso, já de cara eu falo, a constelação não faz nada. E o meu trabalho é fazer com que você não precise mais do meu trabalho. Até que isso aconteça, eu vou estar lado a lado, caminhando junto com você. O que a constelação faz? Ela vai te trazer clareza e eu vou conseguir trabalhar no campo as falas sistêmicas para que você tome consciência do seu comportamento e mude o seu ponto de vista sobre tudo para que a sua vida mude. Quem vai fazer todo o trabalho? Você. Cada um. Então, por isso que a pessoa tem que estar aberta e preparada, né? Então, ela saber disso e já entrar num processo sabendo. Porque às vezes é melhor se ela não estiver preparada para fazer ele 3 meses, pelo menos, que seja, ela não nem fazer a primeira. Ela se preparar para isso, para poder fazer um acompanhamento certinho, né? E o que eu oriento, se a pessoa não tem certeza, tá meio receosa, vá participar de um encontro de constelação em grupo. É a melhor forma, você não vai lá para ser atendida, mas você vai ver a vivência, você vai experienciar. Às vezes o campo se abre e você sente. Tem pessoas que relatam para mim depois que acaba o trabalho, fala assim, nossa, Paola, se eu não tivesse, eu estava aqui o tempo todo duvidando, achando que era tudo mentira, que as pessoas estavam encenando, que ninguém estava sentindo nada. Quando você me colocou no campo, na hora eu já comecei a sentir, eu entendi, eu não conseguia abençoar, porque ela estava representando alguém que não conseguia abençoar a própria filha. Eu não conseguia, você falava, que eu faço falas experimentando, né? Eu falo assim, experimenta repetir isso. Se for verdadeiro para você, você fala. Se não, não precisa falar. Aí ela falava, eu não conseguia falar. Então, se você não tivesse me colocado, eu ia achar que é tudo balela, entendeu? Então, vá para uma constelação, se você nunca foi, vá, participe, é o que eu direciono as pessoas, para você mesma vivenciar.
E aí você vai saber se aquilo faz sentido para você ou não. Ninguém é obrigado a nada, né? Sim, Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a acreditar ou a fazer. A gente tem as oportunidades, a gente tem as ferramentas. E aí você vai se você assim escolher. Então, né? aquela pessoa que ela tem uma curiosidade de saber da constelação, mas ela não tem certeza, não sabe, tá com dúvida se ela faz ou não faz. É melhor, então, que ela vá e participe de um grupo. Vá, participa de um grupo, se coloca à disposição para representar. E aí você vai realmente vivenciar o que é a terapia. E aí, com certeza, vai fazer sentido. Se você tiver alguma questão que você gostaria de trabalhar, vai fazer sentido você fazer o processo. Paola, tem algum indicativo, assim, de que a pessoa está precisando fazer constelação? Ah, tem sim. Por exemplo, se a sua vida, você não consegue acertar na sua vida profissional, tipo, que eu dei o exemplo meu, várias e várias formas de prosperar financeiramente, de se encontrar profissionalmente, não conseguiu. Pode ter certeza que você está no lugar errado no seu sistema. Se você não consegue ter um relacionamento saudável, um casamento, um namoro, se não consegue prosperar na vida emocional, afetiva com alguém, pode ter certeza que tem algum emaranhamento. Se você está cuidando dos seus pais e você não consegue ter tempo de cuidar de você não consegue ter tempo de ir para uma academia, ter tempo de ir num salão de beleza, falando de mulher, porque o tempo que você teria para fazer esse tipo de coisa, você está cuidando dos seus pais, pode olhar para isso. Se você já é mãe, já é avó, e aí mora filho, mora o neto, neta, mora todo mundo com você e todo mundo depende economicamente de você, pode olhar que tem alguma questão no seu sistema que está emaranhado ali e precisa ser incluído e ser colocado para você se posicionar no seu lugar. Então, essas são alguns dos indicativos de que você está no lugar errado. Uma depressão, uns casos mais profundos aí, um alcoolismo, abuso, tudo isso vem normalmente lá do sistema familiar, lá dos nossos antepassados e precisa ser olhado e incluído. Já vamos... É importante. Às vezes você vai se identificando, né, com esses exemplos. Igual você falou, se alguns pontos, esses são alguns exemplos. E vai ajudar as pessoas, às vezes, quem está nos ouvindo aí, a se identificar. E aí, Paola, diante disso, eu já me identifiquei em alguns pontos. Acredito que quem esteja nos ouvindo também, que já veja teve um despertar, né, de que precisa ou que queira conhecer a constelação. Aonde te encontra, onde você atende? Então, eu faço atendimentos online e hoje eu estou fazendo alguns parceiros. Eu estou com parceria com três colegas, né? Aqui em Campo Grande, eu estou atendendo numa sala lá no Estúdio Equilíbrio, que é de treinamentos personalizados, de personal trainer. E acontece em segundas-feiras alternadas, às 19h30. Também estou com parceria com o Espaço Dias de Beleza, que também é às segundas-feiras, alternando com o Estúdio Equilíbrio, às 19h. E em Dourados, eu estou em parceria com a Clínica Jussara Silveira, que a cada 15 dias eu estou lá. Paola, agora para a gente já ir finalizando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Bom, a mensagem que eu digo, que eu acredito que é o melhor, é: permita-se. Permita-se olhar para você, se priorizar. E se você está passando algumas dessas questões que a gente colocou aqui, olha para você, vá no encontro de constelação, busca saber o que está interferindo e atrapalhando, porque nós fomos feitos para ter vida e vida em abundância. Se a sua vida não está abundando prosperidade, se a sua vida não está fluindo como você acredita que seria o ideal, vá buscar, porque muito possivelmente há uma questão no seu sistema familiar que, se você olhar e fizer esses movimentos, vai fluir a tua vida. Então, a minha mensagem é: permita-se ser prioridade para você mesma. Paola, e para quem quer continuar acompanhando o seu trabalho, gostou do bate-papo, qual a sua rede social que a pessoa pode estar te acompanhando? Então, pode me acompanhar pelo Instagram, que é o @PaolaLimaTerapias. Muito obrigada, Paola. Quero te agradecer por estar participando do podcast com esse assunto muito bacana, às vezes até desconhecido para muitas pessoas ainda, né?
mas foi muito produtivo. E quero te deixar as portas abertas para você voltar mais vezes, falar das suas terapias, dos seus projetos. Está sempre convidada. Ana, eu agradeço a grande oportunidade de estar aqui. Isso aqui é uma porta de possibilidade que se abriu para outras pessoas conhecerem, ficar mais conhecido. Parabéns pelo seu trabalho. Eu andei assistindo os seus podcasts, é realmente impactante o teu trabalho, traz realmente clareza e consciência para as pessoas em diversas áreas, né? Parabéns e gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Eu vou adorar voltar. E obrigada a todos que acompanharam esse podcast, né? Se pertenceu a esse momento de aprendizado com a Paola, que tem muito a somar com a gente. E para você que está nos acompanhando e tem interesse em participar do podcast, entre em contato comigo pelo Instagram, @AnaCastOficial. E vamos trazer as suas experiências como a Paola e as outras convidadas já expuseram. Muito obrigada!